Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fernando Fernandes, de Direito Constitucional. Hoje nós vamos estudar um dos assuntos mais comuns em prova. Vamos falar da ação popular, um remédio constitucional ou garantia constitucional prevista lá no artigo 5º, inciso 73. Nessa aula, nós vamos aprender o que é uma ação popular, qual a sua finalidade, quem pode propor. Trata-se de um remédio constitucional gratuito ou pago? Precisa ou não precisa de advogado para a sua proposição? Tudo isso nós vamos aprender na aulinha de hoje. Mas para isso, abra a sua Constituição no artigo 5º, inciso 73. Lá diz o seguinte, vamos ler juntos. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado seja parte, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, vamos por partes, porque o texto da Constituição é extenso e a gente precisa separar os pontos mais relevantes. Primeira coisa, pessoal. A ação popular é um remédio constitucional ou uma garantia constitucional prevista no artigo 5º. Qual é a sua finalidade? Qual é o seu objetivo? Ora, a Constituição nos ensina, é anular ato lesivo. Mas não é qualquer ato lesivo, mas tão somente o ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Então, mais uma vez, qual é a finalidade da ação popular? Anular ato lesivo. Ato lesivo a quê? Ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Então, vamos aqui para um exemplo prático. Imagine que na cidade em que você mora existe uma determinada reserva ambiental e a prefeitura, com o objetivo de ligar pontos da cidade, resolve construir uma avenida passando pela reserva ambiental. Numa situação como essa, é plenamente possível a proposição de ação popular visando a anular o quê? Visando anular ato lesivo ao meio ambiente. Ou imagine que na cidade onde você mora existe uma praça que possui uma relevância histórica, possui uma relevância cultural. Ali, pessoas importantes da localidade praticaram atos que marcaram a construção cultural daquela cidade, a construção histórica. De repente, a prefeitura resolve destruir a praça para construir um anexo da prefeitura, um prédio. Ora, numa situação como essa, também é plenamente possível a proposição de ação popular para anular o quê? Ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Beleza? Tudo bem? Outro ponto importante. Quem pode propor ação popular? Quem é parte legítima para essa ação? A Constituição fala que é qualquer cidadão. E aqui, pessoal, nós precisamos entender o conceito de cidadania, né? Quem é o cidadão? Ora, é aquele que está no exercício dos direitos políticos. Vamos lembrar, pessoal, que no Brasil, o exercício dos direitos políticos se dá a partir dos 16 anos, quando ocorre o alistamento junto à Justiça Eleitoral, quando o indivíduo recebe o título de eleitor, passa a exercer o direito de voto e, consequentemente, participar das decisões políticas do país. Esse é o cidadão que participa das decisões, que vota, que constrói a política do país. Então, observe que qualquer cidadão é aquele que está no exercício dos direitos políticos. Lembre que estrangeiro no Brasil não é considerado cidadão, não vota, não tem título de eleitor. Logo, consequentemente, nós estamos falando de quem? Do brasileiro e do brasileiro naturalizado, do nato e do naturalizado. Porém, pessoal, no exercício dos direitos políticos. Então, como é que costuma cair em prova? Qualquer pessoa é parte legítima para propor ação popular. Negativo. Qualquer pessoa não, qualquer cidadão. Outra coisa, também costuma cair em prova afirmações do tipo: tanto pessoa física como pessoa jurídica podem propor ação popular.
E aí, pessoal, tá certo isso? Mais uma vez, pessoal, tá errado. Pessoa jurídica não pode propor ação popular. Pessoa jurídica é aquela empresa que tem CNPJ, não é cidadão, não exerce cidadania. Então, quem é cidadão? Pessoa física ou pessoa natural, ok? Tudo bem? Para além disso, para a gente complementar o nosso estudo, vamos entender quem é o réu nessa ação. Imagine que, no exemplo anterior que eu dei, a prefeitura está querendo demolir a praça, que tem uma relevância histórica, cultural naquela cidade. Quem é o réu nessa ação? Nós já sabemos que o autor é qualquer cidadão que tenha aí o pleno exercício dos direitos políticos. Mas o réu? Nesse caso, pessoal, o réu é o indivíduo responsável pelo ato lesivo. No caso, o prefeito da cidade. Se fosse uma obra do governo do estado, seria o governador. Ok? Tudo bem? Outro ponto importante, pessoal. A ação popular precisa ou não precisa de advogado? Pessoal, precisa de advogado. O único remédio impetrado na via judicial que não precisa de advogado é o habeas corpus. Está lá no artigo 5º, inciso 68. Os demais, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção e ação popular, precisam de advogado. Beleza? Outro ponto importante. Trata-se de uma ação gratuita ou de uma ação paga? Pessoal, nós temos aqui uma ação, via de regra, gratuita, né? Mas poderá ser paga? Sim, se o autor da ação, se aquele cidadão agir de má fé. É o que diz a Constituição. Vamos ler mais uma vez, artigo 5º, inciso 73, diz o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, ficando o autor, que é o cidadão, salvo comprovada má fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, observe, via de regra, a ação é gratuita. No entanto, se ele agir de má fé, imagine que ele está entrando com a ação popular somente para prejudicar alguém, ele não está prejudicado com o meio ambiente, nem não está preocupado, com o meio ambiente ou com o patrimônio histórico e cultural, mas quer somente prejudicar alguém. Ora, numa situação dessa, ele está agindo de má fé. Logo, a ação deixa de ser gratuita e passa a ser paga. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então lembre, via de regra, a ação popular é uma ação gratuita. Como é que pode cair em prova? A ação popular sempre será gratuita. Errado porque tem um salvo. Se ele agir de má fé, será paga. Ou pode cair de maneira genérica. A ação popular é uma ação gratuita. Se cair assim, pessoal, a prova está cobrando o seu conhecimento sobre a regra que envolve a ação popular. E você vai marcar que está correto, ok? Pessoal, então é isso. Forte abraço. Estudamos hoje aqui a ação popular, presente no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Tchau, tchau. Forte abraço. Fui!